Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E olha o que está acontecendo com o Ibovespa. Mais uma alta, 2,03%, cravando mais um recorde, é o 11º recorde do ano que o Ibovespa bate, chegando a 189.699 pontos. Será que vamos chegar nos 200 mil pontos? Quem diria, hein? Aposto que poucos apostariam nisso. Dólar comercial caindo 0,18 aos R$ 5,18, o euro caindo 0,35 a R$ 6,16. Veio uma notícia positiva para a economia americana, porém os efeitos não foram tão positivos assim. Eu vou explicar, mas eu tinha comentado no Acorda Mercado de ontem que o payroll seria extremamente importante para saber ali a direção da economia e possível corte de juros. E o payroll, que é a geração de empregos, sim, cresceu muito, veio muito forte. E aí mostra uma economia forte nos Estados Unidos, uma economia pujante, o que dá ali uma certa dúvida de que se o Banco Central americano ele vai cortar juros, na medida que poderia cortar muito mais. Ele olha para aquilo e fala, a economia está rodando, então para que eu vou cortar muitos juros? E aí trava os juros nos Estados Unidos. Quando trava juros nos Estados Unidos, trava juros em todo o mundo, porque o Banco Central americano cortando juros dá espaço para todos os outros bancos centrais derrubarem ali os juros. Então esse é um movimento que poderia fortalecer o dólar. Pô, juros mais altos atrai moeda para os Estados Unidos, ou seja, sai menos dinheiro dos Estados Unidos. Mas não acontecendo assim. Mesmo com isso, o dinheiro está saindo, indo para América Latina, indo para países ali de commodities. Os gringos estão querendo aplicar em América Latina e o Brasil está se aproveitando muito disso, entrando muito fluxo de capital, tá? O Bitcoin está sofrendo. Para o Bitcoin não está indo esse dinheiro. Caiu 2,52 aos 67 mil dólares. Quando eu falo caiu nas últimas 24 horas, já que o Bitcoin ele é sempre negociado, né? Ele não fecha. Já o petróleo fechando ali próximo de 70 dólares, também no patamar que não está conseguindo se mover tanto. Nos Estados Unidos, praticamente de lado, S&P 500 caiu 0,01, Nasdaq caiu 0,16, já o Dow Jones caiu 0,13, ou seja, praticamente no 0 a 0. A gente teve ali, vamos falar das empresas de tech. Microsoft caiu 2,19, Google 2,39, foram as principais quedas, juntamente com o Netflix que caiu 3,16. Já no campo positivo, tivemos a Nvidia subindo 0,77%. Também na Europa, um dia ali misto, com o Reino Unido subindo 1,14, já a Alemanha caindo 0,53. E lá fora na Ásia, Japão subindo 0,31 e Hong Kong também subindo 0,31. Dia bastante positivo para as bolsas asiáticas, lembrando que o Japão ali era o que todos temiam, mas acabou ali dando tudo certo por enquanto, porque o que a gente viu é muito poder para a primeira-ministra do Japão, e isso pode ser positivo ou negativo, que é grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela tem uma grande responsabilidade que pode ali afetar a economia global, porque se dá um problema no Japão, afeta em cascata o mundo todo, né? Bancos brasileiros, dia de alta, lembrando que bancos brasileiros estão ajudando a puxar a bolsa, né? O Ibovespa. O Itaú subindo ali 1,96%, Bradesco subindo 2,96%, Banco do Brasil subindo 0,44%, divulgou o balanço depois do pregão e veio muito positivo, a gente vai falar sobre isso. Santander subiu em 48% e o BTG subindo 0,17%. Bolsas internacionais, JP Morgan caindo 2,34%, Bank of America caindo 2,83%, um dia negativo. Altas, a gente tem como um grande destaque Suzano, vai falar sobre isso também, subindo 13%, TIM subindo quase 8%, maiores baixa ali, a gente tem a TOTS caindo 1,75% e Happy Vida caindo 1,24%. Foi um dia bastante positivo, então não teve nenhuma ação que despencou. Juros futuros, quando a gente pega os juros mais longos, 2035 teve uma alta de 0,22%, já os juros mais próximos ali, 27 de 2030, uma baixa. Tesouro Direto, a gente tem o Tesouro IPCA mais 2032, negociando a IPCA mais 7,62%. TIM também apresentou resultados sólidos e subiu ali quase 8%, refletindo uma confiança maior dos investidores na estratégia da empresa. Então, dando falta de confiança para a TIM. Acho que aqui é o principal ponto da nossa conversa de hoje.
Assim como a gente vai falar do Banco do Brasil, para mim são os dois principais pontos. Brasil aqui a gente viu bancos muito fortes, Banco do Brasil surpreendendo, e esse dado aqui que era o mais impactante, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, mostrou a criação de 130 mil vagas em janeiro, acima das expectativas que eram de 100 mil. Tinha lugares que falavam ali uma expectativa de 70, 80 mil. Então ele veio realmente muito forte. Isso mostra uma resiliência, uma força da economia americana que que dá o recado que o Banco Central americano, Fed, não vai cortar juros. Então ele vai manter os juros mais altos por mais tempo. Então agora a gente tem que acompanhar as próximas decisões do Fed, dados de inflação, mas isso aqui é um dado ruim para quem esperava corte de juros. E mesmo assim, isso aqui, pessoal, isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma notícia para derrubar a bolsa. Mas para você ver como está muito maluco a nossa economia, como está maluco tudo, a bolsa disparou. Mesmo vindo um dado que fala, opa, economia americana subindo, forte, então não vai ter corte de juros, ou muito pouco corte de juros, era para derrubar. E não, pelo contrário. E o Banco do Brasil superou em muito a expectativa. A expectativa para esse último tri era 4,5 bi. Lembrando que foi muito mal o terceiro trimestre, todo mundo ficou muito preocupado com a ação, com a empresa. Então eles entregaram 5,7 bi, uma queda anual de 40,1% em relação ao terceiro tri, tá? Aliás, em relação ao do ano passado. Porque, como eu falei, o mercado ali estava muito receoso com esse resultado do Banco do Brasil. Agora, para 2026, o banco está projetando lucro entre 22 e 26 bi, anunciou uma boa distribuição e veio recado nas redes sociais, ali no Reels, falando da importância do Banco do Brasil para a economia, o quanto que eles, além de ajudar a economia como um todo, conseguem lucrar. O Correios poderia fazer isso também, né? Mas aí já é uma outra conversa. Mesmo assim, foi um dado muito positivo que reforça o posicionamento dos bancos. Os bancos estão lucrando como nunca, e devem continuar lucrando. Por quê? Porque é uma combinação de vários fatores, mas os juros, apesar de altos, que poderia travar a economia, ter muito inadimplência, os bancos compensam em outros lugares. Eles compensam com spreads maiores. Então, um spread de um banco é muito alto. Você vai fazer, por exemplo, um empréstimo via aplicativo, a taxa é muito alta e os clientes eles costumam pegar do aplicativo, que é muito simples. Então, ele vai pegar 30 mil, vai pagar em 24 vezes, em 36 vezes, com uma taxa de 3, 4, 5, 6, ele vai pagar 150 mil do empréstimo de 30 mil. Então, assim, é um lucro absurdo e tem vários fatores para se manter assim, porque, como eu falei, como eu venho falando há alguns dias aqui, o governo não se preocupa muito com os gastos, não se preocupa em ter déficit. Isso faz com que o Banco Central tenha que manter os juros altos por mais tempo e aí esse cenário não deve mudar no curto prazo. Com isso a gente finaliza o nosso mercado de hoje. Tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.